Ei, confere só o que há de melhor e pior em cada estado dos Estados Unidos. Você sabe, as pessoas falam muito sobre os Estados Unidos e isso não é nenhuma surpresa. É um dos maiores líderes mundiais com a maior economia do planeta e a maior taxa de imigração no mundo. As pessoas querem ir para lá. Pode ser um ótimo lugar para se viver, mas como em todo outro país, também tem os seus desafios. A mesma afirmação é válida para cada um dos 50 estados dos Estados Unidos. Ei, os norte-americanos são os primeiros a admitir que o país deles não é perfeito, e eles são bem abertos sobre o que precisa ser corrigido. Então, preparem-se, amigos, pois nós vamos falar o que há de melhor e pior em cada estado dos Estados Unidos. Antes de viajarmos por todos os 50 Estados Unidos da América, faça questão de inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações. Nós postamos vídeos todos os dias aqui no Lado Incrível da Vida e você não quer perder nada, não é? Uma das coisas mais legais sobre os Estados Unidos é que na maior parte do tempo os norte-americanos são orgulhosos de seus feitos e buscam identificar e corrigir os seus problemas. Muitas coisas não são fáceis de serem consertadas também. Então, para começar a nossa lista sobre o que é melhor e o que precisa ser corrigido nos Estados Unidos, vamos por região. Primeiro, a linda e histórica Nova Inglaterra. O Maine é o estado mais bem comportado, com a menor taxa de crimes violentos em todo o país. Mas se você deseja ampliar seus horizontes e conhecer pessoas de diferentes culturas e origens, o Maine não é o lugar ideal. É o estado com menor diversidade. 94% da sua população é caucasiana, branca. O próximo estado é Nova Hampshire, com a menor taxa de pobreza nos Estados Unidos. Por outro lado, esse estado também tem a maior taxa de uso de cocaína entre jovens e adultos. Quase 11% da população admitiu ter experimentado a droga no passado. Vermont é o melhor estado em igualdade de gênero quando falamos de taxas de emprego e renda. Mas as pessoas de Vermont precisam de toda essa renda para pagar o alto custo da educação, pois ali se encontram as anualidades mais caras do país. Massachusetts é o estado mais educado dos Estados Unidos. Mais de 40% da população tem diploma de bacharelado. Talvez eles possam usar toda essa escolaridade para descobrir como trazer de volta o happy hour, já que o governo estadual o proibiu em 1984. Não vou fazer um brinde para isso. Os residentes de Connecticut têm os dentes mais limpos. Estatisticamente, eles são os que frequentam mais regularmente o dentista. Mas esse estado também tem a maior desigualdade econômica do país, com Bridgeport, uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, localizada a apenas alguns quilômetros de distância de Fairfield, uma das mais ricas. Você talvez ache que o tamanho minúsculo de Rhode Island funcionaria a seu favor quando falamos sobre manutenção, mas aparentemente este não é o caso. As piores estradas e pontes do país estão aqui. Mas os habitantes de Rhode Island tentam compensar isso com a menor quantidade de acidentes industriais fatais per capita. Então, ninguém está se machucando para consertar as estradas. Agora vamos para a região do Médio Atlântico. Nova York não tem apenas a cidade mais densamente populosa dos Estados Unidos, mas é também o estado natal do maior número de presidentes, 7, e vice-presidentes, 11. Contudo, todos esses funcionários do alto escalão do governo não fizeram nada para impedir que os nova-iorquinos paguem os impostos mais altos do país. A Pensilvânia tem o maior cultivo de cogumelos orgânicos dos Estados Unidos. Todos esses deliciosos cogumelos naturais devem atrair uma enorme quantidade de cervos, porque a probabilidade de você bater o seu carro em um cervo na Pensilvânia é de 1 para 63. Nova Jersey, apesar de ser alvo de tantas piadas, tem a menor taxa de suicídio do país. Mas este estado também tem a estabilidade fiscal de curto prazo mais baixa, o que basicamente significa que a economia aqui é uma montanha-russa constante. Continuamos com Delaware, bastante conhecido por ser um paraíso fiscal para corporações. Por isso, mais de 60% das empresas da Fortune 500 têm a sua base aqui. Ele também é considerado o estado mais chato dos Estados Unidos, com a pior vida noturna e o menor número de cinemas per capita. Então, o que eles fazem uma sexta-feira à noite? Maryland tem a melhor renda familiar do país, com uma média de $80 mil por ano.
Alternativamente, os habitantes de Maryland têm a pior relação de dívida por renda do país. Sim, existem 3 tipos de pessoas em Maryland: as que têm, as que não têm e as que não pagam pelo que têm. Agora vamos para o sul, onde você encontrará comida incrível e muitas histórias interessantes. Virgínia tem a menor taxa de asma nos Estados Unidos. Então, eles têm o ar mais limpo, certo? Errado! Este estado tem a maior taxa de poluição tóxica, 3,6 kg de lixo por quilômetro quadrado. Com uma área de quase 111.370 km², os virginianos têm cerca de 385.553 kg de lixo. Eca! Do outro lado da sala está a Virgínia Ocidental, que é o estado mais igualitário em termos de educação, raça e nível de renda. Mas apenas 19% da população obtém um diploma universitário. Os virginianos ocidentais também têm a maior taxa de obesidade do país, com 38%, e o mais alto índice de mortes relacionadas a opiáceos. A Carolina do Norte tem as pré-escolas de melhor qualidade. É bom o fato que eles se preocupam com o início da educação das crianças, mas eles não deveriam ter mais bibliotecas? Eles têm o menor número de bibliotecas per capita nos Estados Unidos. Pois é. A Carolina do Sul tem a maior produção per capita de energia nuclear no país, mas a qualidade da educação lá, tanto a nível escolar quanto superior, está entre as piores, ocupando o lugar 48 de 50 estados, para ser mais exata. Ah, Geórgia, o berço do movimento dos direitos civis, terra dos pêssegos e boas estradas. Você terá muito tempo para admirar essas estradas enquanto está sentado em um trânsito insuportável, na verdade, o pior do país. Flórida. Ótimo estado para passar as férias, mas não tanto tempo assim para viver. Tem o parque de diversões mais popular do mundo, o Magic Kingdom, na Disney World. Infelizmente, para os moradores da Flórida, seu estado é o mais afetado por furacões e, portanto, o mais vulnerável a mudanças climáticas. Goste ou não, o Alabama tem o melhor futebol americano universitário. Suas universidades foram responsáveis por 16 vitórias no campeonato nacional. Por outro lado, a matemática parece ser um desafio por aqui, já que as pontuações dos alunos em testes padronizados são as mais baixas do país. As pessoas do Mississippi são, para falar de uma maneira mais delicada, as que mais navegam em websites de entretenimento adulto nos Estados Unidos. De acordo com estatísticas do Pornhub, algumas pessoas neste estado passam em média 11 horas e meia por dia neste website. Ei, cada um na sua! E, como berço do blues, eles também têm muito a ver com a depressão. O estado das Magnólias tem a mais alta taxa de pobreza, os piores serviços de saúde, as maiores taxas de mortalidade infantil e a maior quantidade de acidentes de carro fatais do país. O estado da Louisiana é famoso por Nova Orleans e pelo Porto do Sul da Louisiana. Esse é o maior porto dos Estados Unidos, onde passam 60% das exportações de grãos do país. Mas o estado Bayou também tem a maior taxa de encarceramento nos Estados Unidos, com 816 presos para cada 100 mil habitantes. Isso é quase o dobro da média nacional. Arkansas é para os amantes de cachorros. É o estado onde mais pessoas possuem cães nos Estados Unidos. 48% das famílias têm um ou mais cachorros. Este estado, que nos trouxe Bill e Hillary Clinton, também tem as maiores taxas de divórcio no país. Deve ser um pesadelo decidir quem fica com a guarda do totó. O Tennessee tem o maior número de cavernas no país, então se você já quis explorar cavernas, junte um grupo e siga em frente. Mas o estado voluntário também tem a menor quantidade de dentistas per capita dos Estados Unidos. Algo para pensar. O Kentucky é outro ótimo lugar para explorar cavernas. Eles têm a mais longa rede de cavernas do mundo inteiro, o Mammoth Cave National Park. Apenas lembre-se de respirar, visto que o estado Bluegrass tem o maior índice de asma em adultos nos Estados Unidos. Traga um inalador com você, caso precise. Vamos para os estados sem acesso ao mar e veremos como o Centro-Oeste se compara ao resto dos Estados Unidos. O Missouri tem a gasolina mais barata do país, com uma média de $2,50 por galão. São quase 4 litros de gasolina sem chumbo.
Este estado também foi o local do pior desastre de dioxinas na história dos Estados Unidos, em 1983. Times Beach ainda é uma cidade fantasma depois que os 2.000 habitantes fugiram 35 anos atrás. Desde novembro de 2012, o solo não está mais contaminado. O Kansas é o maior produtor de trigo do país. Talvez todos aqueles campos de trigo sem fim tenham algo a ver com o fato de que o Kansas também é classificado como tendo o cenário natural mais feio dos Estados Unidos. Para piorar ainda mais, não é nem mesmo sem glúten. Nebraska é o lar da rede elétrica mais confiável dos Estados Unidos. Eles também têm a maior taxa de envenenamento por monóxido de carbono. Então, caso viva aqui, compre um detector de monóxido de carbono se ainda não tiver um. Dakota do Sul é o lugar certo caso você goste de caçar. 26% da população tem a caça como hobby. Apenas lembre-se de que este estado tem a maior desigualdade de emprego e salário por raça nos Estados Unidos. Dakota do Norte tem a maior qualidade de vida nos Estados Unidos e a economia que mais cresce. Contudo, preste atenção nas estradas. Também é o lar da maior taxa de mortes no trânsito por dirigir bêbado. No Minnesota, os residentes gastam mais dinheiro em atividades recreativas do que em qualquer outro estado do país. Muitas dessas atividades acontecem no inverno e por um bom motivo. Este estado tem os invernos mais rigorosos do país, com temperaturas despencando até menos 51 graus Celsius. Iowa é classificado como o melhor estado para se viver pela revista US News and World Report. Tem classificações impressionantes em infraestrutura, assistência médica, educação e qualidade de vida geral. No entanto, eles ainda têm muito que melhorar em projetos de construções ecologicamente corretos. Muitos dos edifícios e materiais utilizados não cumprem os critérios de certificação verde do Green Building Council dos Estados Unidos. Wisconsin, o estado do queijo, é o melhor. Você adivinhou, na produção de queijo. No entanto, o estado parece ter um problema com o consumo excessivo de álcool. 10 das 20 cidades que mais consomem álcool nos Estados Unidos estão localizadas aqui. Michigan tem a maior taxa de campos de golfe per capita no país inteiro. Então, amantes do golfe, este é o lugar certo para você. Mas o governo do estado não tem uma boa classificação na escala de integridade. Eles têm pontuações extremamente baixas na transparência e na responsabilidade fiscal. Dê uma conferida na crise de qualidade de água de Flint. Agora considere Ohio. Os leitores de plantão vão adorar o estado das árvores Buckeye, o estado com maior uso de bibliotecas no país. Mas você pode ter dificuldades em viver lá se tiver alergias. 7 das 35 piores cidades dos Estados Unidos para alergias estão localizadas aqui. Indiana tem o melhor basquetebol escolar, mas o estado com o apelido Hoosier também tem mais laboratórios de metanfetamina que qualquer outro estado. Nossa última parada no centro-oeste é Illinois. Um ótimo lugar para as famílias, este estado tem algumas das melhores escolas públicas do país. Os pais, no entanto, podem não gostar muito de lá, já que o estado de Illinois tem uma dívida enorme, e isso geralmente significa impostos mais altos. Indo para a ensolarada região sudoeste dos Estados Unidos. Oklahoma tem o maior cassino do país, o WinStar World Casino and Resort, na cidade de Thackerville. Esse cassino não está ajudando muito os professores. Eles têm um dos salários mais baixos da categoria no país, $39.300 por ano. O Texas é o maior estado do Lower 48, que são os 48 estados continentais do país, deixando de fora Alasca e Havaí. O Texas produz mais energia e tem a maior taxa de imigração, mais de 1.000 pessoas se mudam para lá todos os dias. No entanto, todas essas pessoas de alguma forma têm dificuldade em chegar às urnas, pois o estado da estrela solitária também tem a menor taxa de participação dos eleitores no país, com apenas 39%. Novo México tem um talento especial para combater o câncer. Não só as pessoas daqui têm câncer com menos frequência, como o estado também tem uma das taxas de mortalidade mais baixas do país, em relação a diferentes tipos de câncer. Por outro lado, o Novo México tem as maiores taxas de roubo e incêndio nos Estados Unidos. Este estado é classificado como o pior em segurança pública e o pior para se criar uma família. Arizona é o estado mais ensolarado e mais quente dos Estados Unidos.
Eles costumam ter cerca de 193 dias com céu limpo por ano e temperaturas médias no verão de mais de 37 graus Celsius. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como você se sente em temperaturas escaldantes. Agora você está pronto para a região mais na parte oeste dos Estados Unidos. Colorado é o estado mais em forma do país, com uma taxa de obesidade de apenas 22%. Eles também são os piores em dirigir motos responsavelmente, tendo o maior número de acidentes fatais com motocicletas. O Utah é o estado com mais pessoas que frequentam a igreja regularmente, com 53% de sua população indo à igreja pelo menos uma vez por semana. Eles só precisam ter mais cuidado com o uso de filtro solar, já que o Utah tem a maior taxa de câncer de pele diagnosticado no país. Wyoming é o estado com menos habitantes, tendo apenas 579 mil residentes. Você acha que o fato de não precisar fornecer empregos para essas pessoas poderia ser bom? No entanto, este estado tem a menor taxa de crescimento de empregos nos Estados Unidos, de menos 0,6% ao ano. Contudo, aqueles que conseguem garantir empregos aqui precisam ter cuidado. Wyoming tem a maior taxa de acidentes industriais fatais per capita. Na vizinhança, Montana tem a maior taxa de graduação do ensino médio do país, 93%. Isso é uma grande conquista, pois essas crianças realizam o seu trabalho com acesso limitado à internet. Idaho é o estado mais empreendedor dos Estados Unidos e tem a maior produção industrial per capita. Por outro lado, esse estado tem o maior número de grupos de ódio per capita, com cerca de 7 grupos para cada milhão de pessoas. Nevada arrecada mais impostos por jogos de azar do que qualquer outro estado do país e tem a vida noturna mais bem conceituada. Quando você considera Las Vegas, tenho certeza de que isso não é nenhuma surpresa. O que é surpreendente é o fato de que eles têm o pior ambiente social. Quem poderia imaginar? A Califórnia tem a maior população e a maior economia de qualquer estado dos Estados Unidos. As quase 40 milhões de pessoas que vivem aqui produzem 2,8 trilhões de dólares em PIB. Se a Califórnia fosse um país autônomo, teria a quinta maior economia do mundo. No entanto, eles provavelmente deveriam primeiro cuidar do problema de pior qualidade de vida do país, de acordo com o US News and World Report, antes de fazer qualquer plano para se separar do resto do país. Indo para o norte, no Oregon, você vai encontrar o maior número de cervejarias artesanais per capita. Talvez eles pudessem separar um pouco desses lucros e ajudar as pessoas necessitadas. O Oregon tem a maior população de moradores de rua do país. Washington é ao mesmo tempo o estado das bicicletas e do caracol. Não, sério, eles têm um problema de invasão de caracóis parasitas. Isso é realmente muito ruim. Não podemos nos esquecer do Alasca, lá no norte, não é? Este estado se classifica no número 1 no índice de Gini. Esse é o sistema usado para medir a igualdade econômica. Infelizmente, aqui você também encontrará as maiores taxas de suicídio do país. E nossa última parada, o belo Havaí. Lá você encontrará os melhores serviços de saúde e a maior expectativa de vida. No entanto, você também descobrirá que o Havaí é o estado mais caro para se viver. Aloha! E chegamos ao fim, amigos incríveis. Todos os 50 estados e tudo o que eles fazem de melhor e o que não é tão bom assim. E como eu falei antes sobre corrigir as piores coisas, o primeiro passo em resolver estes problemas é admitir que o problema existe. Quando fizer isso, você tem o poder para corrigir as coisas que não estão funcionando muito bem. A gente esqueceu de algo? Em qual estado você preferiria viver? Nos conte nos comentários abaixo. Deixe uma curtida no vídeo se você se divertiu com ele e compartilhe com seus amigos. Lembre-se sempre de permanecer no lado incrível da vida.